Eu vou falar então sobre a solução analítica da Émilie du Châtelet. Eu vou resumir bastante essa fala. Eu venho trabalhando nesse tema. Eu tinha começado a trabalhar nele uns anos atrás, daí eu parei, fui para outro tema na obra da Émilie du Châtelet, e esse ano eu retomei essa pesquisa. Então, eu já apresentei algumas vezes, eu vou tentar resumir um pouco essa apresentação. Bom, primeiro de tudo, né, como a Émilie du Châtelet, ela é uma filósofa que ela é pouco estudada no nosso país, eu vou falar muito rapidamente sobre o corpus, né, a obra dela, e onde que entra essa solução analítica, tá? Bom, a Émilie du Châtelet, ela foi uma filósofa da primeira metade do século XVIII, uma filósofa francesa. Ela fez parte de um círculo intelectual muito frutífero e muito pujante. E ela escreveu, assim, ela teve alguns textos publicados. Esse trabalho do qual eu vou retirar a solução analítica é um trabalho que foi publicado só postumamente, mas ela tem textos publicados em vida. Ela foi traduzida em vida, inclusive, para outras línguas, então ela era uma filósofa bastante reconhecida na sua época. O primeiro trabalho dela, mais de fôlego, foi o ensaio sobre a natureza e a propagação do fogo, que foi publicado em 1738, se eu não me engano, mas ela escreve em 36 e 37. Ela escreve esse trabalho, é um trabalho de mais ou menos umas 100 páginas, para um concurso da Academia de Ciências da França. Ela escreve sem assinar o nome dela e escreve também, ela tinha uma colaboração intensa com o Voltaire, e o Voltaire estava escrevendo um ensaio para essa pergunta. A pergunta que tinha sido colocada era o que era o fogo naquele ano, né, para esse prêmio da Academia. O Voltaire estava escrevendo o texto dele, em que ele defendia uma visão newtoniana do fogo, e ela e o Voltaire, como tinham montado um cabinet de physique, um laboratório conjunto, e faziam experimentos conjuntos, ela não concordava com as conclusões que o Voltaire tinha tirado, então ela resolveu escrever o ensaio dela, defendendo a visão dela e como ela via o papel dos experimentos e o resultado dos experimentos sobre aquela questão. Depois disso, tem um outro texto muito importante, que é o Institution de Physique, que é um texto que ela escreve em 1738. Ele vai para a publicação e ela tem contato, ela já tinha tido contato, mas ela tem um contato mais forte com a metafísica de Leibniz, então ela resolve reescrever uma primeira parte desse texto. Ela pede para parar a publicação, então algumas cópias dessa publicação de 1738 circulam, mas a edição oficial é de 1740 e depois tem uma segunda edição em 1742. Esse texto ele é publicado em 1740 e em 42, quando sai a segunda edição, ele já tem tradução para o inglês e para o italiano. A Laura Bassi vai usar esse texto como livro-texto das aulas dela lá na Universidade de Bolonha. Ela vai escrever alguns outros textos nesse período, na década de 40. Alguns textos se perdem, porque se perdem na autoria. Agora, por exemplo, recentemente se descobriu que foi ela que escreveu um pequeno ensaio com o título Sobre a Liberdade, que antes era atribuído a Voltaire, hoje se sabe que foi ela que escreveu, e se supõe que muita bibliografia dela está na Biblioteca Voltaire, lá em São Petersburgo. Então, mas isso precisa ser trabalho de arqueologia, né? Precisa ter gente lá tentando descobrir esses textos. O texto que me interessa é a tradução e o comentário do Principia de Newton. A Émilie du Châtelet ela vai se ocupar, na segunda metade da década de 40, da tradução e do comentário do Principia. O Newton ele não é conhecido na França, ele é conhecido pouco na França, mas na França ainda se tem a influência cartesiana, ela ainda é muito forte. Então, quem vai introduzir, tem um movimento de introdução das ideias do Newton na França nessa primeira metade, no final dessa primeira metade do século XVIII, e a Émilie du Châtelet ela vai contribuir com esse movimento. O Voltaire, por exemplo, vai escrever os elementos da filosofia de Newton nessa época, com a colaboração da Émilie du Châtelet, e ela resolve, então, empenhar uma tradução para o francês do Principia.
Essa tradução ela não se dá por satisfeita só em traduzir, ela resolve fazer um comentário da tradução. E esse comentário, por sua vez, ele tem duas partes. Uma que é uma exposição abreviada do sistema de mundo, onde ela vai fazer como que uma história dos avanços da astronomia, desde os gregos até Newton, e uma segunda parte que ela vai intitular de solução analítica. Então, o texto que eu vou comentar, que eu vou trazer, né, e colocar algumas hipóteses, ele é dessa última obra, que é o comentário à tradução do Principia de Newton, e da segunda parte, especificamente da segunda parte do comentário, que é dedicado à solução analítica. O comentário, ela termina de realizar dias antes da morte dela. Ela morre não no trabalho de parto, ela dá à luz a sua quarta filha, em 1749, 6 dias depois ela morre de uma embolia pulmonar resultante do parto. Mas ele só é publicado em 1756, ele fica nas mãos do Clairaut, se eu não me engano, que vai fazer a revisão e que vai organizar esse texto para publicação, e ele é publicado em 1756, o ano da passagem do cometa Halley, que tinha sido previsto e que supostamente seria a prova da teoria newtoniana. Então, tem uma jogada de marketing aqui por segurar essa publicação tanto tempo, quase uma década. Bom, a Émilie du Châtelet, ela vai então estar numa época, essa primeira metade do século XVIII, onde pipocam mulheres professoras, filósofas, intelectuais ocupadas com a ciência. Então, vou citar três, né? Émilie du Châtelet, a Laura Bassi, na Universidade de Bolonha, e a Maria Gaetana Agnesi, que em 1749 publica um texto chamado Instituição Analítica, ou Instituições Analíticas. Depois eu volto a falar um pouco sobre isso, onde ela vai tratar do cálculo infinitesimal, do cálculo dos máximos e dos mínimos, temas que a Émilie du Châtelet também está tratando na solução analítica dela. Meu Deus. Tá. Então, muito rapidamente, tá? Qual é o meu ponto? No século XVII e no século XVIII, o meu ponto primeiro era entender o que Émilie du Châtelet queria com o comentário, mais especificamente, por que ela intitula o comentário, essa segunda parte do comentário, de solução analítica. No século XVII e XVIII, teve uma disputa sobre os métodos analíticos e sintéticos como métodos de prova para a verdade, em toda sorte de discurso científico. Então, essa disputa ela emerge com Descartes nas Meditações e ela se prolonga em todo o XVII e chega até o século XVIII com Kant, onde ele, lá no início, por exemplo, da fundamentação da metafísica dos costumes, ele vai justificar por que as duas primeiras seções são seguindo o método analítico e por que a última é seguindo o método sintético. Então, a disputa estava no ar, ela estava acontecendo sobre a legitimidade dos métodos sintéticos e dos métodos analíticos para a prova. Essa disputa ela vai aparecer especificamente, então primeiro ela é uma disputa sobre método na ciência, ela vai envolver teologia, metafísica, filosofia natural, e ela vai envolver especificamente, ela encontra um caso especial na matemática aqui em sentido amplo, contar e medir, geometria e álgebra, também entra na matemática, né? Então, um caso especial dessa disputa pode ser tomado como caso da matemática. Como essa introdução de métodos analíticos aparece na matemática do século XVII e XVIII e permite certos avanços que os matemáticos não tinham conseguido encontrar até então. Bom, por que essa disputa ela é interessante no caso da matemática? Com a invenção do cálculo por Leibniz e Newton, se tinha uma associação entre o cálculo e o método analítico. Essa era uma associação que era feito, o cálculo era tomado como sendo método analítico. Por quê? Até então, quando se falava em legitimidade na matemática, e na matemática aqui entra a geometria também, certo? Se tinha como modelo o método sintético. Qual é o método sintético? É o método do Euclides. A gente tem postulados
ou axiomas, e a gente, a partir desses postulados, desses axiomas, a gente retira certas conclusões e a gente chega naquilo que a gente quer provar. Então, a gente parte do que a gente sabe e chega naquilo que é desconhecido, certo? Esse é o método sintético, esse é o método do euclidiano. Esse método era tomado como um método legítimo. Contudo, com essas novas técnicas matemáticas, e Descartes vai ser um dos responsáveis pela algebraização da matemática, né? Se tem a ideia de que eu não parto de um postulado ou de um axioma estabelecido, eu parto de algo que é desconhecido, certo? É o x na equação. Eu parto de algo desconhecido, eu tomo como se ele fosse conhecido e eu tiro as consequências disso. Então, se supõe que essa algebraização ela segue o método analítico e não o método sintético. Só que isso não acontece, essa mudança de perspectiva na matemática e nas outras ciências, ela não acontece sem disputa, certo? Essa disputa, ela vai aparecer, por exemplo, quando ela vai aparecer na metafísica, por exemplo, quando Descartes ele coloca lá ele escreve as meditações metafísicas, o Mersenne escreve para ele contestando, dizendo, mas como assim tu tá utilizando o método analítico para provar uma verdade metafísica? Onde estão os axiomas que tu parte para chegar no cogito? Não, o caminho é o inverso. E Descartes vai fazer uma defesa desse método analítico, certo? A geometria cartesiana de Descartes, ela segue também, assim como as meditações, o método analítico. Bom, então, resumo. Até o século XVII, o rigor da prova dedutiva era o modelo para todas as ciências, certo? Tanto que Mersenne vai questionar Descartes por ter utilizado o método analítico nas meditações. Acontece que o rigor da prova geométrica ou da prova dedutiva, ele era um obstáculo para o avanço na matemática, certo? Se sempre, para que eu prove algo nessa ciência, para que eu introduza uma nova técnica, eu tenho que partir de axiomas, de postulados, isso coloca dificuldades para resolver certos problemas. O exemplo clássico, meu Deus, já está em 12 minutos, tá. O exemplo clássico é o problema de Pappus que o Descartes vai resolver na geometria. Era um problema desde a antiguidade, um problema das retas e de como estabelecer certa correlação entre os ângulos, dado certas retas distribuídas num plano. E Descartes vai resolver como? Com uma equação, algebraizando aquele problema. Mas ao fazer isso, ele está partindo de algo que é desconhecido, que é um x, para chegar em algo que já estava estabelecido, ao contrário do método sintético. Só que isso acontece na matemática não sem disputa. Por exemplo, e tem vários personagens nessa disputa. Tem eu vou falar depois um pouquinho do Newton e do Leibniz, mas tem, por exemplo, o Berkeley. O Berkeley vai escrever um texto que se chama O Analista, em que ele vai questionar o uso do cálculo dos infinitesimais, da álgebra na geometria, na matemática. Ele vai dizer que isso além de levar ao ateísmo, isso é algo que descaracteriza a legitimidade da prova aritmética, porque não tem o rigor que os antigos tinham nessa disciplina. Então, tem vários personagens nessa disputa. Essa disputa vai aparecer na disputa sobre a invenção do cálculo em Leibniz e Newton. E porque isso já vai ficar claro porque é importante lá para a solução analítica da Émile de Châtelet. Por quê? Newton e Leibniz, se sabe que os dois criaram o cálculo, cada um na sua independentemente. Contudo, o Leibniz foi o primeiro a publicar o cálculo. O Newton criou, ele troca algumas cartas, ele divulga, mas quem publica primeiramente é o Leibniz. O Newton publica, tem partes do cálculo, ele usa algo do cálculo no Principia, mas o Principia, as provas do Principia são na sua grande maioria, naquelas que são as principais e as importantes, são provas sintéticas. Ele parte de axiomas, de princípios, e ele deduz aquilo que ele quer provar.
Então ele não usa aquela ferramenta nova, aquela nova técnica que ele mesmo criou no principal livro dele, que é o Principia. Isso resulta num livro muito difícil de ser lido, que só pouquíssimas pessoas conseguem compreender exatamente o que aquele livro significava, e ele dá corda para os seus adversários dizerem: não, tu não criou o cálculo, quem criou foi o Leibniz, porque o Leibniz, afinal, publicou primeiro. Então tem uma longa disputa sobre a invenção do cálculo, e nessa disputa aparece claramente essa ligação entre o cálculo como um método analítico. E o tem eu não vou poder ler, né, mas, por exemplo, o Mr. Kiel, que era um newtoniano que defende o Newton, porque o Newton não entra diretamente, né, ele fica furioso, ele tem aqueles acessos de raiva, mas ele não entra diretamente. O Leibniz não, o Leibniz vai para o público e ele disputa as questões. Então, o Kiel, ele vai dizer: não, o Newton, é claro que o Newton criou o cálculo, ele só não usou no Principia porque as provas que valem mesmo, que são legítimas, são as provas sintéticas. Agora, qualquer pessoa educada que leia o Principia vai conseguir ver a contraparte analítica dessas provas. Bom, em resumo, então, em resumo dessa disputa, como que eu vejo os personagens dessa disputa? O Descartes e o Leibniz advogando métodos analíticos, métodos, por exemplo, o cálculo ou a axiomatização da geometria para o Descartes, como novas técnicas que avançam, que podem permitir o avanço no conhecimento matemático e em geometria, e o Newton oscilando, claudicando entre a admiração que ele tem pelos antigos, pelo método dos geômetras antigos, né? E ele era, aparentemente, ele tinha medo das críticas sobre o rigor científico, então por isso que ele privilegia o método sintético, e ao mesmo tempo ele balançava entre esse rigor que ele admirava nos antigos e as novas possibilidades abertas pelas técnicas que ele mesmo inventou. Bom, qual que é a minha hipótese, tá? Quando a gente lê esses livros sobre a história da matemática, disputa sobre análise, síntese e método, a gente não encontra menções a Émilie du Châtelet, certo, André? Às vezes a gente encontra algumas assim: tinha essa pensadora que traduziu o Newton. Mas a gente não encontra ela como uma personagem ativa nessa disputa. Qual é a minha hipótese? Bom, ela acreditava que era necessário dar uma solução analítica ao Principia. Então, ela acreditava, em algum sentido, que o Principia estava incompleto. A questão é saber em que sentido que ela concebia que o Principia estava incompleto. Se ela concebia que o método de análise ele era um método que tinha legitimidade por si só, ou se ela concebia que o método para alcançar a verdade dependia dessa dinâmica entre provas sintéticas e provas analíticas. Bom, a minha pesquisa ela tem um espírito reconstrutivo, né? Eu não encontro menções diretas ao método de análise. Eu encontro algumas menções diretas ao método de análise, mas eu encontro menções também à arte da invenção, que é um outro modo de se chamar o método de análise nos textos dela. E eu encontro, ela tem um capítulo nas Institution Physique, onde ela dedica às hipóteses. E as hipóteses, o modo como ela trabalha com as hipóteses é um modo de incluir o conhecimento do desconhecido dentro de um método para alcançar a ciência, exatamente como a arte da descoberta ou a arte da invenção, que são todos sinônimos para o método de análise. Bom, então, juntando essas evidências em textos dela e algumas conjecturas sobre a biblioteca que ela tinha, eu monto um caso onde eu defendo que ela vê a solução analítica como tendo dois objetivos principais. Um epistêmico, que é mostrar a contraparte analítica ou o método de descoberta para o método sintético,
Então, esse seria o objetivo epistêmico de ela incluir uma solução analítica, né, e, portanto, nesse sentido, restaurar a importância do método analítico como método de busca pela verdade na ciência, se engajar no debate e mostrar como o método analítico é importante. E um outro objetivo que eu acho tão importante quanto, que é um objetivo pedagógico, que é mostrar como a ciência pode progredir através dos métodos da filosofia experimental no que diz respeito a questões difíceis, como são aquelas da astronomia. Claro que o meu ficou cheio de buracos, né, no meu argumento, mas esse é o caso que eu monto, enfim, é isso que eu tento defender com a solução analítica, onde ela dá a contraparte, usando o cálculo, a contraparte das provas sintéticas utilizando o cálculo. Por que esse objetivo pedagógico é importante? Porque, e daí aqui eu ligo com a Maria Gaetana Agnesi e as Instituzioni Analitiche, onde ela trata do cálculo e desses novos métodos de análise, porque, infelizmente, a Emily de Châtelet ela não pôde ser professora formal, mas a Maria Gaetana Agnesi, a Laura Bassi foram professoras. E qual era a preocupação delas? Formar as novas gerações de cientistas dentro do método experimental. Eu acredito que essa era uma preocupação de fundo da Emily de Châtelet quando ela escreve a solução analítica. Por isso que eu defendo esses dois objetivos, né? Esse objetivo duplo. Primeiro, um epistêmico, restaurar a importância do método analítico, e, em segundo lugar, esse objetivo pedagógico. Então tá, muito obrigada.